Oi, queridos, a paz. Oi, paz do Senhor Jesus, vem. Como a gente falou na live, né, que ia fazer um vídeo a respeito de sexo, nós queremos conversar mesmo, algo mais sério, né? É isso que eu ia falar agora, já não é tanta brincadeira. Vamos orar. Vamos orar e eu gostaria que você entendesse o que nós estamos fazendo aqui para você, por vocês, casais. Então, ore conosco. Nós, né? Porque nós Todos também nós. aprendemos. É só que a gente dia. passou, né, Valéria? É. A verdade é essa, que nós passamos. Porque nós sabemos que muitos casais estão passando por esta fase ruim no sexo. Verdade. Então nós passamos, então nós temos autoridade e testemunho para poder falar para vocês. Então nesse caso, temos as nossas diferenças, ainda tem, mas é muito pouco. Pouco, tá? Então, Pai, em nome de Jesus, sim, Deus, que o Senhor venha falar através de nós, amém, Jesus, dos nossos irmãos casais. O Senhor venha abençoar eles, que eles possam entender, absorver. E nós oramos para que o seu Espírito, né, o Espírito Santo, ajude a cada um deles a superar no requisito da parte íntima e sexual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Nós vamos ler 1 Coríntios 7. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Veja, o apóstolo ele começa a dizer a respeito do assunto que vocês não podem tocar, né? Não deveria tocar em mulher. Mas como, por causa da imoralidade, deve ter sua esposa. Então o homem que partiu, né, para ter a vida a dois com uma esposa, precisa viver para a esposa, porque é isso que ele vai tratar aqui dentro do contexto. Só que nós não vamos lá. Então, nós só estamos fazendo uma introdução para a gente se situar no que ele está falando, né? Primeiro, não pode causar imoralidade. Então nós podemos entrar num assunto que vai lá em Hebreus, que o leito é sem mácula, né? Sem mácula. Então tem que ser sem mancha e sem mácula. Algo de equilíbrio. Os dois precisam estar equilibrados nessa equação a respeito de sexo. Eu mandei aí um vídeo, não sei quantos que ouviram, do pastor Hernandes Lopes. Pastor Hernandes, né? Dias Lopes. E ele falou que o homem, ele queria sexo todo dia. Todo dia queria sexo, e é muito difícil para a mulher, né? Aí o que ele fez assim, ó, quantos dias tem a semana? 7. Mais ou menos isso. Então, para entrar em acordo, divide, né? Ela não quer, você quer, então tem que ser o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Não, exceto por consentimento mútuo, né? Onde que está aqui? Não se recusem um ao outro. Exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Isso. Então o que acontece? Olha, não quero tal. Então divide a semana. Vai 3 vezes, 2 vezes ou 4 vezes. Tem que dividir. Claro. Mas aqui que está falando. Não é uma regra. Não é. Porque isso daí é uma vontade. É uma vontade. Diferente. Sendo que a mulher, né, nem sempre tem a vontade. A mulher, se o pastor Cláudio Duarte fala que você tem que de manhã fazer um carinho, de tarde. Tem que ir semeando. Para de noite conseguir uma coisa. E assim, ó, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E o porquê? Aqui está falando também que o corpo dela é meu. O meu corpo é dela. Isso é muito importante. Então assim, querida irmã, somos uma só carne. Uma só carne. Querida irmã, aqui está falando a respeito também, para que não caia no versículo 5,
para que Satanás não tente por não terem domínio próprio. Olha só. Eu falei isso no encontro de casais, vou repetir. Muitos maridos, talvez não é o nosso caso aqui, não sei, mas a grande maioria, e eu estou falando para cristãos, irmãos, gente que se converteram, às vezes por não ter relação sexual, por não ficar um tempo muito longo sem ter relação sexual, ele já começa a olhar para outra mulher. Quando ele não trai a esposa, porque por causa dessa situação, ele começa a olhar e desejar. Veja bem onde vai dar isso. E nós sabemos que Jesus fala, de olhar já pecou. Ele começa a olhar desejar, e se ele não pratica o ato com aquela mulher, mas ele pratica na fornicação, ele vai se masturbar. Então, querida irmã, talvez... E ela está pecando. Eu vou colocar isso no YouTube, eu estou falando para o nosso grupo, mas eu vou pôr no YouTube. Mas veja bem, talvez você está fazendo seu marido pecar. Se vocês são uma só carne, você está fazendo ele pecar e você está também em pecado, porque existe o pecado da omissão. Pecado da omissão. Você sabe que está fazendo mal para o seu cônjuge, você sabe porque o homem ele fica nervoso, por si só já é estressado, né? Então aí é onde que também desemboca muitas brigas, sabe? De repente você fala assim, nossa, você tá tão chato porque... Mas você está compartilhando para a chatice dele. Isso. E muitas vezes o casal não tem um diálogo, né? Olha, amor, é isso. Não, mas nós precisamos ter diálogo. Porque, olha, você casou. Paulo diz, antes fosse melhor não casasse. Mas você casou, agora já era. Já era, você tem que fazer o que a palavra do Senhor pede para você fazer. Não é eu e o pastor, é a palavra, 1 Coríntios 7. Irmãos, olha, eu estava assistindo um vídeo a respeito, né, de problema que muitas vezes a mulher tem, né, esse lance. Eu ouvi um doutor falando, e aí chegou um doutor do mundo. Aí ele chegou num ponto que, por exemplo, ele estragou, ele estava indo muito bem. Ele falou a respeito dos problemas que as mulheres têm na alma, porque a mulher ela precisa estar bem para fazer o sexo, para desejar o sexo, ela precisa estar 100% bem, por isso que o marido precisa estar agradando ela, sempre tratando ela bem. Saber como lidar, né? A mulher está sentindo dor, ela não tem vontade, né? A mulher, no físico dela e na alma dela, se ela não estiver bem, olha, é difícil ela desejar o sexo. Agora o homem pode passar o dia estressado, pode passar raiva, pode brigar lá fora. Chegou aqui, ele faz o sexo numa boa. Que nem o pastor Lucinho, ele falou uma coisa interessante. O homem procura o sexo, procura o amor da mulher para ter o sexo. Vou repetir. O homem procura o amor da mulher, vai lá agradar ela, ama ela e tal, para ele ter amor. A mulher para ele ter o sexo. Para a mulher procura o sexo, não, é inverte. A mulher vai no sexo para ter o amor. Entendeu? Entendi. É o inverso. E é verdade. É o inverso. Ela vem, ela dá carinho, às vezes faz sem desejar. Mas por quê? Para agradar. Para agradar o marido, para ter o amor do marido. Claro que isso deixa eu completar, peraí. A mulher faz a vontade do marido para poder ter o amor do marido. Quando você deixa de fazer, você deixa de ter o amor do seu marido. Então eu estou falando para você, mulher, fica atento para não provocar, né, o pecado na vida do teu marido. Gente, olha, cuidado, muito cuidado. E olha, o diálogo é o fundamental nessa área, sabe? Por exemplo, nós sabemos... no consenso. E a mulher também, ela... Por exemplo, eu falei do físico, né? Irmãos... A mulher trabalha, a mulher é mil e uma utilidade, ela faz isso, faz aquilo, vai, volta, merê. É o que ele diz, quando ela chegar à noite, ela está cansada. Então, mulher, vigia, sabe? Fala pra ele, fala assim, o dia que seu marido quiser alguma coisa, vai mais light no dia. Vai no dia, né? Pra poder agradar ele. Você tá vendo que já faz tempo que você não faz sexo com ele, então se resguarde. Deixa de fazer algumas coisas, sabe? Para este momento.
Querido homem também, ajuda a sua esposa. Ajuda a sua esposa. Você não quer o sexo? Então, peraí. Ô, bem, cada um tem a sua linguagem de falar, né? Ô, bem, nós vamos, né, fazer o amor, nós vamos trocar figurinha, não é? Vamos trocar figurinha essa semana? Vamos trocar figurinha, então vamos. Então, o que você precisa fazer? Figurinha. Se esforçar, cada um tem a linguagem, se esforçar para poder ajudar a esposa. Começa a lavar os trens, as louças, ajuda a limpar a casa, sabe? Ajuda a esposa. Se bem que tem... Não é pra abusar. Não é pra abusar também, porque Não é pra abusar, porque senão nós multa, né? forga. Mas a mulher precisa se conscientizar a respeito da relação sexual. Irmãs, eu sei. Olha, louvado seja Deus porque eu nasci homem. Porque a mulher tem os dias, né? Os dias da menstruação. A mulher tem os problemas de hormônio. A mulher é sentimental. A mulher tem dor. A mulher carrega um filho na barriga por muito tempo. Cria esse menino, dá mamação, sofre demais da conta. Muitas emocional. Vezes, é muito sentimental. E aí, o que acontece? E lá na frente ainda, muitos filhos não reconhecem. Então a mulher é muito, muito judiada, maltratada no aspecto. Deu pra entender, né? Deu. Agora é o seguinte, mulheres, se você, porque assim, sabe, muitas mulheres têm problemas por infância, né, por abusos. Então assim, procure ajuda, tá? Procure ajuda porque você não está só. Procure uma pessoa de confiança, sabe, para poder falar, para poder confessar, para poder falar o que aconteceu, porque ali vai ser ajudada. Porque nós sabemos que muitas pessoas, muitas mulheres não querem fazer sexo porque foi abusada, porque foi isso, às vezes nem gosta. E a gente precisa, porque você casou. Então, não tem como voltar atrás. Não tem como. Não tem como. Irmã, se tem problema sentimental, como a pastora falou, problema na alma, emocional, a igreja, o Senhor Jesus, os pastores, oração. Então, até perdi o raciocínio falando desse médico, né, que eu vi no YouTube. Ele foi bem, falou tudo que a mulher tem no sentimento, tem no físico, que atrapalha o sexo. Aí chegou um momento que ele falou assim, mas não vai fazer sexo sem querer, que é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Se a mulher, porque às vezes a mulher está fazendo, tem isso também, né, entre nós aí, entre casados de novos, né? Às vezes a mulher vai fazer, porque a gente passou por isso também. Você está fazendo sexo sozinho, é horrível. A mulher vai fazer só que não quer fazer, é horrível para ela. Então acaba sendo horrível para os dois. Mas aí até chegar no consenso, que a Bíblia fala a respeito do corpo da mulher e do homem. Então não tem problema nenhum a mulher fazer sem querer, para poder agradar o marido. Deu para entender isso, queridos? Vamos esforçar para poder ter, porque um casal sadio, a família sadia, os filhos sadios, porque se você é estressada, essa área da intimidade não vai bem, o homem fica estressado, quem que é o maior prejudicado? O seu filho. Verdade. É o filho. Além de vocês, o filho de vocês são prejudicados. A gente fica, né, muito nervoso, irado, mal educado. Isso não é a vida que Jesus quer. O sexo foi feito pelo Senhor. Então, Ele deu um jeito para todas as coisas. Amém? Faz no diálogo, né? Faz um propósito, você e seu marido. Ah, mas eu não consigo. Abre a boca, fala com ele aquilo que você está sentindo e vice-versa, para poder juntos chegarem com um denominador comum. Chega com ele, senta com ele, ela, né, os dois se sentam e conversam. A destruição de um casamento é a falta de diálogo e de verdade. Bem, eu não gosto de fazer sexo assim, 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 assado. Não pode fazer sexo assim, assim, assado. Senta para conversar, gente. Senta para conversar. Às vezes você chega, a gente não sabe. Às vezes você chega na igreja, vai nos lugares, está nervosa, chateada, magoada, fala um monte de coisa ruim dentro de vocês, e é simples consertar. Ah, pastor, mas sabe, a gente vai fazer, eu não quero fazer, machuca, arranha. Não, tem lubrificante. Posta lubrificante, gente. Né? Faz um carinho, namora, prepara o dia, faz um teste.
né? E não dê desculpa. Sabe, eu tô cansado de ver gente que dá desculpa. Ah, eu tô assim por causa do meu filho, que é assim. Aí eu tô assado, não quero por causa que eu tô com um problema no trabalho. Ah, eu não tô assim agora por causa do meu patrão. Ah, eu tô assim, assim, assado porque eu tô brigado na igreja. Tá? Queridas irmãs, porque nesse caso é mais a irmã, né? Não dá desculpa. E outra coisa que eu ia falar para as irmãs. Sexo é prioridade pro seu casamento. Outra coisa que eu ia falar para as irmãs. Ó, nós, mulheres, nós somos oposto de homens. De vez em quando tem um homem assim, mas é raro. O homem é homem, nós somos nós. Por exemplo, ele chega para mim e fala assim, ah, dá um beijinho. Eu falei, o que você tá querendo? É porque ele quer. O que você tá querendo? É porque ele quer. Então assim, se eu chego e vou dar um beijinho nele, ele fala, o que você tá querendo? Eu não tô querendo nada, eu simplesmente quero dar um beijo Eu falo, o que você tá querendo é a intenção de querer, né? Aí eu falo pra ele, não, filho, não é assim que funciona. Eu tô querendo te dar um beijo de carinho, de amor, porque a mulher é assim. Eles não. Então, se você mulher pensa assim, ele só me procura na hora que ele quer, que ele só me beija na hora que ele quer. É assim. É assim. Sabe, você tem que saber lidar com seu marido. Tem marido que não, tem homem que não é assim. Tem homem que é uma melação que são sangue. Por exemplo, é o pastor Silmar Coelho. Se você quiser homem, quiser ter mais sexo com a sua esposa, assista Silmar Coelho. Ele é tremendo, ele é uma das pessoas que elogia demais a esposa. Eu admiro ele, porque a massa dos homens não é daquele jeito. Então vamos aprender com ele. Assiste também, pega lá, ministração a respeito de sexo. Tem tantas coisas. Mas evangélica, hein? É evangélica. Não vai caçar coisa do mundo, não, e outra coisa, veja bem, esse negócio de procurar fantasia, procurar apimentar o relacionamento conjugal, isso não existe, irmãos. Isso é pecado. Aí sim é pecado. Muitas vezes, que nem está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo acho que 5, o leito precisa ser sem mancha, imaculado. É um leito perfeito. Então, muitas vezes a gente está fazendo sexo, pensando em outros. É errado. Né? E esse negócio de trazer coisas para dentro do lar, né, fantasias e objetos, é pecado. Isso não tinha, nunca existiu. Então não pode ter agora. Isso é coisa do mundo que está entrando dentro do relacionamento. Pornografia, filmes pornô, isso tudo não pode. Já existia antigamente, mas não tinha televisão, não tinha vídeo. Podia ter existido, mas não tinha essa modernidade, né? Essas coisas, né? Bom, enfim. Eu perdi o raciocínio que eu ia falar. Do médico. Não é. Bom, enfim. É isso. Tá? Vigie, porque é isso que eu ia falar. O Senhor fez a gente perfeito. Aliás, nós que estamos em Cristo, porque nós somos deteriorados pelo pecado, do pecado de Adão que nos alcançou. Mas em Cristo Jesus nós somos regenerados, restaurados, edificados, sarados, curados, libertos. Então, se a gente tem um problema, se você, mulher, tem um problema na área sentimental, vai atrás de oração busca conselho, busca estudo, para se ajustar e se consertar. Porque o seu casamento pode estar correndo risco. Casamentos, às vezes, que não dura por muito tempo. O que será, se você está com um problema agora, para pensar daqui 20 anos como vai ser. Como que vai ser daqui 15 anos? Você vai ser igual dois irmãos? Irmão, isso não dá certo. Isso não vai virar. Vai ficar igual dois irmãos dentro de casa, dois amigos? Não. Vocês não são velhos? Né? Se chegar numa certa idade, né, que os dois já cessou aquele fogo, tudo bem. Né? Tá com um velho de 70 anos lá, tal. Se bem que Sara tá com 90 anos, né? Então, gente. Mas aí o fogo apaga. Mas a gente tem visto casais às vezes novos com um problema seríssimo. Isso acaba com o seu casamento, tá? E se acabar com o casamento na área sexual, e se você for o maior culpado, você vai prestar conta perante ao Senhor. Né? No casamento, vamos colocar os dois, tem 50% de culpa, né? Mas tem casos que há mais culpa para um lado. Sim. Um homem aí você fala assim, mas meu marido me traiu. Por que ele te traiu? Alguma coisa tem aí, né? Então, vamos conscientizar, ok? Vou repetir aqui. Marido deve cumprir os deveres conjugais com a sua mulher. Sua mulher. Faça de tudo para sua mulher, agrade a sua mulher. Não discute, não deixa ela nervosa. Elogie.
Você vai chegar ao final de noite, você vai ter o que você quer. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Eu não tinha engolido esse negócio aqui. Engole. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas Da sim o mesma marido. forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Ele não quis completar o Deixa versículo. nós, eu ia jogar a sardinha pro nosso lado. O corpo, minha filha, O corvo. minha filha, Filha! filha de Deus, o seu corpo é do seu marido. E o seu corpo, mulher? Então, E seu corpo, deixa marido? é sua mulher. ele usufruir Você desse viu que nós corpo. começamos sério e a gente acabou brincando. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, Amém. para se dedicarem à oração. Ah, eu não quero sexo essa semana. Ah, eu não quero sexo daqui 15 dias. Por quê? Por que você não quer? E Por outra causa de coisa. oração. É. Você só pode parar por causa de oração. Eu vou parar, meu amor, porque eu vou conversar com o papai. Só. E outra, a Bíblia fala, eu não lembro onde está agora, senão eu tinha pegado isso antes, que você só pode ficar sem combinando com ele. Em propósito, quer dizer, com Mas ele. ele fala aqui, olha lá. Ó. Não, mas tem outro Não lugar. se recuse um ao outro, exceto por muito consentimento. Se você pegar outra tradução, ele vai falar com outro tipo de linguagem. É, mas tem um Com o lugar. propósito de orar, para se dedicar à oração. Não É sei se em aqui. Eclesiastes também fala um 1 negócio Coríntios, essa conversa que a gente está tendo aqui, você encontra 1 Coríntios 7, do 1 ao 5. Ok? Ó, legal. Olha lá, para fechar. 5. Não se recuse um ao outro. Já falou. Ah, já falei, né? Ah, não terminei de falar, mas por na oração. Depois, olha lá. Unam-se de novo. Área sexual, querido. Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ô, Jesus. É aquilo que eu falei. Ah, tá sem certo. Ele começa a olhar, e olha o caso que começa a historinha e cai. Satanás lança, sabe que... Porque Satanás, ele atinge na fraqueza do homem e da mulher. Entende isso? A mulher também está carente por causa do carinho do homem, isso, aquilo, outro. Chega outro gavião, começa a lançar palavras doces, palavras... E ela cai também no erro. Catou. Então, alinhe a vida sexual. Sobretudo, alinhe seu coração com o Papai Celestial e desça e faz alinhamento na área sexual. Amém. Amém? Amém. Vamos encerrar? Vamos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para cada casal Sim, Deus. que está nos vendo. Verdade, Jesus. Que o Senhor entre com o seu Espírito e dê força para eles, para que eles sejam sadios na Em nome área de Jesus. do sexo, na área da intimidade. Sim, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Para a honra e Jesus. glória do Senhor, nós oramos, Senhor, e abençoamos que cada casal que está disposto a mudar, que o Senhor alcance e ajude eles nessa mudança. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.